Charles Dickens é um dos maiores autores, se não o maior autor da era vitoriana. E isso não é dizer pouca coisa. Se pararmos para pensar, boa parte das obras de literatura inglesa que as pessoas conhecem foram produzidas nesse período. Quem nunca ouviu falar da Ilha do Tesouro, por exemplo, de Robert Louis Stevenson, ou então das histórias do famoso detetive Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, ou ainda do Frankenstein, de Mary Shelley, ou outras obras como O Médico e o Monstro, e assim por diante. Quem nunca ouviu falar de Rudyard Kipling, com o seu Livro da Selva, ou O Homem que Queria Ser Rei, e tantas outras obras que são de conhecimento popular e que acabam se imortalizando na memória das pessoas, são desse período da era vitoriana. Bom, então estamos falando de um dos maiores autores, de um dos períodos mais profícuos, ou pelo menos mais populares, de uma das literaturas também mais ricas que nós temos no mundo ocidental. Charles Dickens nasce numa família mais ou menos abastada, né, ainda no século XIX, em 1821. Se pararmos para pensar, seu nascimento é anterior ao início do reinado da Rainha Vitória, mas é claro que a grande parte da sua obra é produzida durante o reinado dessa monarca, que marca um dos períodos de maior glória e apogeu do Império Britânico. Podemos dizer que o maior apogeu, que é o apogeu do Império Britânico, é com a Rainha Vitória, onde a extensão desse império chega, né, ao seu máximo limite, e depois disso só virá a decair. Dessa maneira, então, esse autor vai viver e marcar a Inglaterra do seu tempo, nascendo de uma família razoavelmente abastada, acaba passando por um grave revés junto ao seu pai, que acumulando muitas dívidas acaba levando toda a família a ser presa. É uma conjuntura meio estranha para nós nos dias de hoje pensar numa família inteira ir para a cadeia, incluindo mulher e crianças, mas é mais ou menos isso que acontece com a família de Charles Dickens. Ela fica alocada numa espécie de residência para pessoas que estão, né, com a liberdade limitada por causa do pagamento de dívidas, à disposição de Sua Majestade até que essa situação acabasse se resolvendo. Eu uso essa expressão à disposição de Sua Majestade porque na Grã-Bretanha as pessoas não vão presas. As pessoas ficam à disposição de Sua Majestade até que Sua Majestade dispõe o que vai fazer com elas, não é? Então, Charles Dickens é obrigado a, então, a partir desse revés de sua família, a trabalhar numa dessas fábricas relacionadas à produção de materiais diversos. E aí, é uma coisa importante que nós percebamos como dentro da escrita de Charles Dickens essas realidades vão acabar se manifestando através de arquétipos e personagens que vão acabar retratando o quadro dessa classe operária inglesa e muitas das coisas peculiares, né, e poderíamos dizer das injustiças ou desigualdades dessa civilização industrial que é a sociedade do período vitoriano. E de alguma forma quer mostrar também um pouco a incoerência que nós temos, né, dessa ideia da Grã-Bretanha como senhora dos mares e ao mesmo tempo a grande nação industrial do mundo, e onde muitos dos seus cidadãos na sua maior metrópole não têm as condições dignas de vida. Inclusive fica essa frase célebre do príncipe de Gales, isso já no século XX, né? Que muitas vezes a classe operária inglesa eram homens dignos vivendo condições indignas, não é? Charles Dickens vai trazer isso muito para sua obra, mas ele não é eivado daquele socialismo ideológico que vai ser marcado pela ideia, né, de um morticínio provocado por uma revolução de classes e que levará a uma ditadura do proletariado. Charles Dickens não pode ser chamado de maneira própria aquele tipo de cristão praticante, mas ele está eivado de sentimentos e valores cristãos. Uma das suas obras mais populares, ainda que não possa ser considerada a sua obra-prima, é Um Conto de Natal. Charles Dickens tinha um apreço muito grande por esse tipo de literatura. Literatura que abordasse o tema do Natal e do espírito natalino. A Christmas Carol não é a única obra dele em que trata sobre isso, mas sem dúvida nenhuma é a mais popular, ganhando diversas adaptações para o cinema e como animação, foi feita pela Disney, e agora nos últimos tempos também um filme do Jim Carrey, Os Fantasmas de Scrooge, onde trata acerca justamente de um desses grandes industriais e homem de negócio e ações que trabalha na City de Londres e que tem, né, um trato muito ruim com as demais pessoas e a qual eleva, né, o fato de ganhar dinheiro e a arte de ganhar dinheiro praticamente como um fim em si mesmo. E nesse processo, então, ele acaba percebendo que existiam valores maiores que ele tinha gradualmente abandonado ao longo da sua vida em busca da prosperidade ou da riqueza. Charles Dickens também retrata, né, mais ou menos como é que seria
os dramas, né, de um jovem, né, promissor, porém pobre, que acaba recebendo um grande benefício e tornando-se um cavalheiro, como no caso de As Grandes Esperanças. Em tempos difíceis também, ele acaba mostrando muito desses aspectos da sociedade inglesa, assim também como no seu livro quase autobiográfico, que é David Copperfield. Também outra obra bastante importante dele é Os Escritos de Mr. Pickwick, onde vai de alguma forma fazer um meio de campo, poderíamos dizer assim, né, um pouco com um tom de comédia ou algo do tipo, com alguma obra meio, com algum tom meio quixotesco, mostrando muita personalidade desse sujeito que é quase que o servo ou o mordomo ou servente desse personagem principal, que é o Pickwick, e de alguma forma retomando alguns elementos próprios que estão presentes dentro da literatura inglesa, que é esse papel desses personagens aparentemente secundários, mas que tem uma grande importância. Charles Dickens, mais uma vez corroborando essa questão dos sentimentos cristãos dele, ele vai ter uma Vida de Cristo, um livro muito breve, que ele escreveu, na verdade, para tentar ensinar, ao seu modo, como seria e como era a vida de Nosso Senhor, e também instigar na sua família, especialmente nos seus filhos, essa devoção, né, por Jesus Cristo. Essa é uma obra que ficou, né, simplesmente, ou somente dentro do âmbito familiar durante muitos anos, vindo a ser publicada depois da morte do grande autor e sob permissão da sua família, uma permissão que teve que ser negociada, foi um tanto recalcitrante. De toda forma, iremos falar bastante sobre Charles Dickens e fazendo referência e também falaremos mais sobre a grande admiração de G.K. Chesterton por esse grande autor. Chesterton escreveu uma biografia, de alguma forma, uma biografia literária sobre esse grande autor, não é? E um dos grandes especialistas acerca de literatura inglesa vai falar que é a melhor obra escrita sobre Dickens, Chesterton, esse grande personagem, que acaba escrevendo tão bem, né, sobre diversos figuras, às vezes sem nem ter uma pesquisa tão exaustiva. De alguma coisa, Chesterton tinha esse gênio, né, de captar a essência daquele personagem, o que acontece também em Santo Tomás de Aquino, na sua biografia, que vai ser reputada por Etienne Gilson como uma das biografias que melhor conseguiram expressar o espírito e a personalidade de Santo Tomás de Aquino. Então, está aí essa figura de Charles Dickens relacionada com os grandes homens do seu tempo e também com os homens do período posterior a ele, sendo até hoje uma grande influência e um nome que está indelevelmente marcado na história da literatura universal, sobretudo na história da literatura inglesa. Falaremos mais dele no Congresso de Literatura Católica.